está revendo o pastor Jurandir Bernardes. Deus continue abençoando o senhor. E o tempo passa, o senhor não muda, meu pastor. Qual é a receita? Sem pressa, né? Deus em Cristo continue abençoando a vida do pastor Jurandir Bernardes. Pastor Roberto, nós aprendemos a amar. O senhor parece que tem sangue nordestino, pastor, que eu aprendi a amar o senhor de um jeito que tem coisa, irmão, que só no Nordeste a gente consegue explicar. Conhece hoje, parece que conhece 50 anos, né? Deus abençoe a vida do pastor Roberto, de uma forma toda especial, os demais pastores. Quero agradecer a Deus pela vida do meu tio, pela coragem que ele tem de trazer-me mais uma vez para pregar aqui. Deus abençoe. Minha tia Joelma. É sempre bom estar com os irmãos. Queridos, por favor, abramos as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 13 e o 14. Enquanto os irmãos estão à procura do texto, eu quero pedir a sua ajuda. Eu acredito que ali vai ter um espaço que é reservado para a gente estar expondo alguns materiais. E ali vai ter, eu chamo aquele espaço de espaço da misericórdia. Passe ali, irmão, me ajude. O processo da mudança parece que não acaba. E eu quero contar com sua ajuda. Os irmãos que já conhecem sabem que nós somos pregador itinerante. Então eu necessito da sua ajuda através dos nossos materiais. Eu trago alguns temas como estes, sinais que o Senhor marcou o seu povo, guardando para não ser roubado, e muitos outros. Temos ali o filme acerca do ministério de Jesus. Aqueles que o fizeram dizem que é o filme mais fiel àquilo que foi a trajetória de Cristo na terra. Então você pode adquirir. E também trago um delicioso chocolate. Esse não engorda, mas também não emagrece, tá? Se puder me ajudar, vou ser muito grato, porque certamente Deus vai estar abençoando. Um aqui é para o pastor Jurandir e outro para o pastor Roberto. Aí, como diz o baiano, vocês decidem. Irmãos, quem ajuda, digam amém. Diz o texto sagrado: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje Ele vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais tornarei a ver para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Queridos irmãos, em uma breve e rápida reflexão, o capítulo de número 14, o capítulo de número 12, 13 e 14, ele inicia ou dá-se início àquilo que é a saída do povo que estava sendo subjugado dentro do Egito. Para que os irmãos entendam e fique a compreensão dos irmãos melhor, o povo esperava aproximadamente 430 anos aquilo que era a visita de Deus dentro do Egito, e arrancaria o povo e os levaria a uma terra essa que a Bíblia diz que emana, ou na época se dizia que emanava leite e mel. A nação de Israel estão debaixo de promessa. O capítulo de número 1, a Bíblia nos conta do livro do Êxodo acerca da aflição que os filhos de Israel vivenciaram dentro daquilo que era o Egito. A Bíblia diz então, no capítulo 3, que Deus levanta um líder chamado Moisés. Diz a Bíblia que Deus o toma debaixo de autoridade. O capítulo 4, a Bíblia diz que Deus concede poderes a Moisés. O capítulo de número 5, a Bíblia diz que vai ele juntamente com Arão diante do grande faraó.
dizendo-lhe: Deus nos visitou e quer que tu libere o povo para celebrá-lo no deserto. A Bíblia diz que Faraó diz a Moisés: não conheço a esse Deus, não sei quem é, e tem mais, não vou liberar ninguém para lugar algum. Sendo assim, Deus começa a trabalhar, Deus começa a pelejar, mandando 10 pragas dentro do Egito. Cada praga derrotava um deus que ali havia. A Bíblia diz que na última praga, chamada de morte dos primogênitos, diz a Bíblia que Deus deu uma diretriz a Moisés, que pegasse um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, pegasse o seu sangue, colocasse no recipiente e colocasse, pintasse os umbrais da porta, porque à meia-noite o Senhor daria ordem ao anjo que entrasse, porém a casa que não tivesse o sangue, ele entraria e mataria, porém na casa que tivesse o sangue do cordeiro, logo este anjo da morte, o destruidor, não traria ou causaria dano algum. Diz a Bíblia que quando isso acontece, logo Faraó pede a Moisés que reunisse todo o povo e mandou o povo sair de dentro do Egito. A Bíblia diz que Deus agora vai conduzir o povo não pelo caminho da guerra, mas pelo caminho do deserto. A Bíblia diz no capítulo de número 14, o versículo de número 9, que quando o povo estava saindo de dentro do Egito, a parte final do verso 9, diz a Bíblia que eles estavam diante de Pinharote, de frente de Baal-Zefon. A junção desses dois nomes significa beco sem saída. Agora veja aonde Deus está levando o povo, veja aonde Deus está conduzindo um povo, a um beco sem saída. É interessante que quando alguém observa e vê que atrás vem Faraó com seu carro e seu exército, logo a Bíblia diz que houve-se um desespero no meio do povo, e eles começavam a dizer: oh Moisés, lá no Egito tinha sepultura para nós morrermos e sermos enterrados, aqui Faraó vai nos matar e vai nos entregar às aves dos céus. Agora a Bíblia diz que aquele que é o líder, aquele que é o escolhido para liderar, ele toma a palavra. Verso 13, percebe-se que não é alguém normal. Por quê? Porque tem cercatória de quase 1 milhão de pessoas reclamando no ouvido de Moisés e dizendo: Moisés, para que tu nos tirou? Moisés, para que tu nos trouxe aqui? Olha como estamos, não é 5, não é 10, não é 20 mil, é quase 1 milhão de pessoas que estão reclamando, que estão murmurando. Dentro disso, Moisés levanta a mão e diz: estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje Ele vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais tornarei a ver para sempre. Eu acredito que alguém pergunta: por que, Moisés? Verso 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Oh glória! Quando Moisés está citando esta frase do verso 14, Moisés está exercendo o seu ministério profético. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do verso de número 15, Deus diz: suscitarei no vosso meio um profeta semelhante a ti, e este irá falar tudo aquilo que eu colocar na sua boca. Percebe-se que aquilo apontava para o Messias que viria, mas
entenda, quando Deus diz semelhante a ti, Deus estava dizendo: Moisés, assim como você profetiza, aquele que vai vir profetizará também. Moisés, no capítulo de número 14, verso de número 14, está dizendo: o Senhor pelejará por vós. Agora entende-se que não é Deus que está falando, é Moisés que está crendo. Não é Deus que está usando, é Moisés que tem a utilidade da sua palavra e disse: se Deus me trouxe aqui, Ele vai fazer alguma coisa. Eu posso até estar em um beco sem saída, mas se foi Deus que está me conduzindo, Ele tem alguma coisa para fazer, Ele tem alguma coisa a realizar, Ele tem algo preparado aí, ainda que eu não vejo. Oh glória, Deus só vai aparecer no verso de número 15, quando diz: Moisés, porque clama a mim, diga aos filhos de Israel que marche. Deus só aparece depois. Agora veja, se Moisés estava crendo em um Deus que peleja, se Moisés estava acreditando em um Deus que guerreia, eu quero nesta noite trazer-lhes uma rápida reflexão sobre o tema: por quem Deus peleja. Quais são as classes que Deus vai pelejar? A primeira coisa, o texto deixa-nos claro, no verso de número 13, disse Moisés: estais quieto e não temas. Oh glória! A primeira classe que Deus vai pelejar é por aqueles a qual não teme. Quando eu falo temer, eu estou falando daquilo que é o medo paralisador. Moisés estava dizendo: ficais quieto, não temais. Ou seja, perdei este medo. É o medo que paralisa. Para que fique melhor ao entendimento dos irmãos, Mateus, no capítulo de número 14, a Bíblia está nos dizendo, a partir do verso de número 20, quando Cristo vem andando sobre as águas, diz a Bíblia que 12 homens estão dentro do barco com medo e dizendo: é um fantasma. Cristo diz: não é um fantasma, sou eu, não temas. Diz a Bíblia que Pedro toma a palavra e diz: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Quando ele sai dentro do barco, obedecendo e atendendo ao chamado de Jesus, Pedro começa a andar sobre as águas. O texto diz no verso 27 que, sentindo o vento, olha aqui, meu irmão, Pedro está fazendo uma loucura. Pedro está fazendo uma coisa que não é normal fazer, mas quando ele começa a observar e sentir o vento, Salomão profetizou uma vez e disse: aquele que olha o vento não semeia. Olha aqui, quando ele vira para o vento e começa a observar, ele diz: olha o perigo que eu estou correndo, olha o vento como está soprando. O texto diz que ele teve medo e foi se afundando. É deste medo que eu estou lhe dizendo. Você precisa entender que nos últimos dias a igreja está vivenciando aquilo que é a sua última hora. Mais do que nunca, Deus tem preparado coisas extraordinárias para a sua igreja. Cristo tem preparado coisas estrondosas para esta última hora. Em contrapartida, Satanás tem investido para paralisar a igreja como nunca se houve antes. Repito, Satanás tem tentado de várias e várias formas impedir que esta igreja marche, que esta igreja conquiste, que esta igreja rompa as barreiras impostas pelo adversário. Satanás tem tentado prender a igreja, Satanás tem tentado paralisar a igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Satanás ele está se levantando, tenha certeza, ele se levanta, mas vai cair, porque a igreja está debaixo de uma promessa. As
porta do inferno não prevalecerão contra aquela igreja erguida no Calvário, inaugurada no Pentecoste. Olha aqui, então, quando está ele dizendo, não tem mais, ele está dizendo, perca esse medo, o medo que te impede de conquistar, o medo que te impede de ir além. Tem pessoas que ainda não conquistaram, porque estão debaixo de medo, pessoas que não vão avante por causa do medo. Quantas das vezes eu conheço pessoas de condições financeiras elevadíssimas e não sai de casa com segurança, com carro blindado, mas tem medo. Sabe por quê? Não tem a segurança que a igreja tem. Salmo 91, versículo de número 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz ainda: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Espera aí, pastor, e Jó era de Deus? Era. Porque Satanás tocou só depois que chegou em uma audiência no céu, porque para tocar tem que ter a permissão de Deus, e quando Deus permite tocar é porque ele tem algo maior para envergonhar Satanás e glorificar o nome dele na sua vida. Alguém entende isso? A Bíblia está nos deixando claro que então aqui Moisés estava dizendo: vocês precisam perder o medo. Segundo, Deus vai pelejar por quem espera. Moisés diz: estais quieto, para desta agonia, para desse desespero. Deus tem algo reservado aí. Não adianta se desesperar, não adianta ficar sem uma postura firme. O povo estava inquieto, o povo estava, pastor Jurandir Bernardes, sem uma estrutura, sem uma firmeza, pensando que Deus os envergonharia. Só que eu preciso lhe dizer, por mais que você esteja em um beco sem saída, se foi Deus que te conduziu, fica firme, tem estrutura. Acredita em quem te levou para esta circunstância, acredita em quem te levou neste beco. Ele tem uma saída nova, ele tem uma direção nova. Quando a Bíblia fala-nos de estar quieto, eu lembro dos salmos, que é o terror dos crentes. Eles não gostam, nós não gostamos do Salmo 40. O Salmo 40 é lindo pelo aquilo que tange todos, versos de 1 a 3. A Bíblia diz que o salmista vai citar e dizer: esperei com paciência no Senhor. Primeira coisa que você precisa entender é que o verbo está no indicativo do passado. Ele não diz estou esperando, ele não diz eu vou esperar. Eu esperei. Porque eu esperei, eu vou contar o que aconteceu. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, tirou-me de um charco horrível, um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha e colocou o hino de adoração ao nosso Deus, e muitos ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. Porque eu esperei, eu vou contar. Deixa eu te dizer, quando tu ficas quieto, o Salmo de número 37, versículo de número 3: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Eu estou te dizendo que não adianta tu correr para lá, para cá. Oh meu Deus, Deus está dizendo: tu precisa se firmar, tu precisa de uma estrutura, tu precisa de uma confiança. E aqui vai a palavra profética: se Deus te colocou, Ele vai te tirar. É só ficar firme, é só acreditar. Alguém crê nisso? Aleluia. A Bíblia diz que Moisés está enfatizando ao povo a estar quieto. Terceiro, Deus vai estar pelejando por quem clama. Oh glória, versículo de número 15, verso 15, parte A: porque clamas a mim. É interessante essa afirmação divina, que Deus aparece como se tivesse a parte do assunto. Deus aparece como se
se não tivesse sabendo de nada. Deus aparece como se tivesse tudo contrário, como se não tivesse até mesmo vendo. Por que vocês estão clamando? Por que está nesta agonia? Pera aí, irmão, o povo está sofrendo, Faraó está vindo lá atrás, e Deus chega e diz: por que clama? Por que está agoniado? Por que está desesperado? Aleluia. Oh meu Deus, enquanto eles estavam desesperados, Deus está dizendo: por que clama? Por que esse desespero? Por que essa agonia? Deus está dizendo: aquieta, eu já ouvi a oração, eu já sei de todo o proceder, eu já sei do que eu vou fazer, eu já sei do que eu vou realizar. Tem algo escondido aí, eu me escondi debaixo das águas para ninguém ver, mas tem algo oculto aí que eu vou fazer. Meu Deus, aleluia. Deixa eu dizer, tem coisas que você não vê, mas isso não quer dizer que Deus não reservou para você. Tem coisas que Deus vai nos dar de surpresa, está guardada. Assim como o pai está fazendo a surpresa ao filho, esconde o presente até o dia que chega o seu aniversário, assim Deus está mandando eu te dizer: tem algo que está guardado, tem algo que está oculto, tem um caminho novo. Oh glória, alguém entendeu? Alguém entendeu? Deus está dizendo: eu reservei, eu preparei, está guardado, está debaixo das águas. Aleluia, aleluia. Mas está preparado para a tua vida, está preparado para a tua casa, está preparado para a tua família, está preparado para o teu ministério, está guardado, é teu. Alguém crê? Aleluia. Deus está dizendo: por que clama? Primeiro, clamamos porque sabemos que o Senhor ouve e responde. Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual não sabes. Nós clamamos porque Deus ouve e responde. O capítulo de número 3 do livro do Êxodo, o verso de número 7, a Bíblia diz que o Senhor fala a Moisés: eu tenho ouvido o clamor do meu povo e tenho visto a sua aflição. Oh, que coisa boa! O nosso Deus, Ele vê, Ele ouve e Ele responde. Maravilha! Porque clamamos, porque sabemos que a oração, o clamor, tem o poder de mudar todo e qualquer circunstância na nossa vida. Repito, o nosso clamor tem o poder de mudar a nossa história. Você lembra de Marcos, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 10, a partir do verso 41, Jesus vai saindo de Jericó. Quando Jesus vai saindo de Jericó, o cego percebe que alguém está passando, e esse alguém é importante pelo contingente ou pela multidão que estava ali acompanhando, e ele pergunta: quem passa? Quem passa? Quem passa? Aí ele diz, alguém diz: é Jesus de Nazaré. Ele diz: eu sei quem é este. Esse é o filho de Davi. E ele começa a aclamar, dizendo: filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. O que aconteceu? A Bíblia diz que a multidão o repreendia e dizia: cala-te, cego, ele não vai te atender. Olha que coisa, irmão, a multidão está incomodada com o clamor do cego. Só que era cego, mas não era besta. Era cego, mas não era besta. Quando ele viu que o clamor estava incomodando a multidão, ele disse: eu vou clamar mais alto, que vai chegar no ouvido de Jesus. E o texto diz: e mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Olha aqui para mim, quando ele está clamando e perseverando em clamar, a Bíblia diz que Jesus parou. Eu gosto esse parar. Jesus parou. Aí a multidão diz: está com pressa, Jesus, tem muita gente lá atrás. Jesus para. Ele diz: passou um clamor aqui, eu não vou deixar de atendê-lo.
Jesus tem as suas pernas perfeitas. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus poderia curá-lo da onde ele estava, da onde o cego estava, mas Jesus disse assim: trazei-o à minha presença. Por que Jesus não foi até ele? Porque Jesus estava nos dando uma lição para quem não para de clamar. Jesus disse assim: trazei-o à minha presença. A multidão que estava dizendo: ei, cala a boca, ele não vai te ouvir, bateu no ombro e disse: ceguinho, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Deixa eu te explicar melhor. Se ele parasse de clamar, porque a oposição tinha se levantado, ele, se tivesse vivo até hoje, estava cego. Porque tem pessoas, infelizmente, que não querem ver a tua vitória e se incomoda com teu louvor, se incomoda com tua adoração, se incomoda com teu clamor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: continua, persevera. Alguém está dizendo para você: orar não resolve, clamar a Deus não adianta, fazer campanha na igreja de oração não vai adiantar nada, fazer campanha de oração de madrugada não vai adiantar nada. Eu tenho que liberar isso na tua vida, Satanás e muita gente vai ficar surpreendida com que o poder do clamor vai se remeremite revada saraué abaracama nasianaraué requeme de el anassaraué. Eu lembro-me de uma irmã no estado do Ceará, irmão, dirigente do círculo de oração, estava passando por um momento difícil e foi à igreja. Ela tinha um filho de 5 anos de idade e neste período havia um desenho na Rede Globo chamado de Teletubbies. Neste dia a irmã vai para a igreja, leva o seu filho e lá ele vai se enturmando. De 5 a 4 anos ele tinha, e ele vai se enturmando com aqueles que ali estavam. De repente ela está na igreja orando, quando alguém chega e a chama e diz: ei, irmã, o teu filho caiu num poço e pelo jeito a esta hora já está morto. A irmã olhou e disse: o quê? Caiu num poço? Disse: liga aí para o corpo de bombeiro, para o resgate fazer alguma coisa, está lá e vai morrer. Quando a irmã olhou, disse: eu tenho como resolver? Ele disse: não. Você tem como resolver? Ele disse: não. Então eu vou orar. Aí aquele que veio trazer a notícia saiu: ô mãe irresponsável, ô mãe louca, ô mãe terrível, não amo seu filho. E ela foi orar. De repente o corpo de bombeiro chega, descer o rapaz por uma corda. Quando chega, resgata o seu filho, ele veio todo sujo de lama. Quando alguém disse: o teu filho já saiu e está vivo, a irmã chega na beira do poço e começa a perguntá-lo: você está bem? Está sentindo alguma coisa? Ele disse: não. Vamos embora. Ele disse: não posso ir. Por quê? Porque quando os homens chegaram e me tiraram, antes dele chegar tinha um homem de branco, ele tinha um cabelo branco, a cabeça era branca, e ele me segurava no colo. Oh, manda o homem do corpo de bombeiro jogar a corda lá embaixo. Por quê? Porque enquanto a irmã estava orando, Jesus estava segurando a criança. Deixa eu te dizer uma coisa: tem milagre reservado através do clamor. Enquanto tu está orando, Jesus pode libertar lá. Enquanto tu está orando, Jesus pode jogar todo o mal por terra e glorificar o nome dele na tua história. Não pare de orar, não pare de clamar. O segredo é perseverar. Eu não tenho mais tempo. Aleluia. Você lembra de Josafá? Segundo as Crônicas, capítulo 20. Oh, glória. Deixa eu ler para quem gosta de Bíblia. Capítulo de número 20, versículo de número 15. Então veio o Espírito do Senhor sobre Jeaziel, no meio da congregação.
Verso de número 16, ou melhor, verso 15, o profeta toma a palavra e diz assim: dai ouvido, ó todo Judá e todos os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas e nem vos assusteis por essa grande multidão que vem contra vós, mas esta peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis ao vale, no vale, na ladeira de Ziz, e encontrá-lo-eis. Oh glória, verso 16: e neste encontro não tereis que pelejar, tomai só posição e ficai quieto, e vede o livramento e a salvação do Senhor. Oh glória, porque neste encontro a peleja não será vossa, mas será de Deus. Qual é o segredo aqui? É o verso 4: e pôs Josafá e Judá e Jerusalém a clamar. Enquanto eles estavam clamando, eles estavam dizendo: não temos condições, não temos um exército compatível, mas eu sei que só um anjo teu pode resolver tudo, só um anjo teu pode entrar. Oh glória, enquanto tu está orando, Deus está pelejando. Enquanto tu está orando, Deus está guerreando. Enquanto tu está orando, Deus quebra laço, desfaz armadilha, vai no hospital, tira a enfermidade. Urabacama xereguel edererá, urabacanda. Eu estou debaixo de unção, e deixa eu te dizer, enquanto tu está orando, olha as cadeias sendo quebradas, olha o inferno sendo envergonhado, e Deus dizendo: meu nome está sendo glorificado. Alguém trouxe glória? Alguém trouxe glória? A nossa dificuldade é porque antes Satanás tinha uma estratégia. A oração dele não pode passar. Hoje o diabo sabe aonde e em que época estamos. Graça, ele não segura. Mas a oração tem no mínimo 7, não tenho como falar, isso é prosa para outro dia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: toda oração ela tem no mínimo 7 inimigos. Só para você citar: distração. O crente está orando e a mente está lá no problema. Ele não consegue focar no objetivo. Segundo, sonolência. Quando dobra o joelho, vem um sono que parece que tomou suco de maracujá. Irmão, é começar a orar, vem aquele sono, aquela sonolência, e de repente o crente está chamando Jesus de Genésio na oração. Por quê? Porque está dormindo, está desatento. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo quer te parar, quer que você pare de orar, mas eu venho com a palavra profética: não pare de orar, porque orar ainda resolve. Vou repetir: não pare de orar, porque orar ainda resolve. Oh meu Deus, o meu tempo já foi, mas me dê esses 3 minutos para me encerrar. Olha aqui, o capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos. Pedro está à beira da morte, preso, e Herodes dizendo: já matei Tiago, agora é fácil matar Pedro. Oh, irmão, é interessante que Pedro está à beira da morte, pastor Jurandir, e ele vai dormir. Quem é aqui o mais crente que está aqui hoje, que sabendo que vai morrer, vai ficar dormindo? Tu vai fazer campanha de oração, tu vai buscar Deus. Por mais crente que nós somos, Pedro não foi dormir. Oh, coragem terrível. Pedro está dormindo, e eu vou te dizer que o sono era profundo. Por quê? Porque um anjo teve a dificuldade de despertar Pedro. O anjo está balançando, chamando: acorda Pedro, acorda. E Pedro está roncando, irmão. É interessante. Vai morrer. Sabe o que Pedro estava dizendo? Se Jeová quiser, eu morro. Se não quiser, eu não vou morrer. Quem é Herodes para acabar com a minha vida? Eu tenho que liberar isso. Tu dá glória a Deus se tu quiser, mas eu tenho que liberar. O diabo pode dizer que essa circunstância vai te parar. O inimigo pode dizer que mas Deus está mandando eu te dizer: descansa. Está tudo sobre o meu controle. Está tudo sobre o meu controle. A depressão não te para, a tristeza, a angústia, a palavra maldita não vai deter e romper aquilo
aquilo que Deus tem na tua história. Deus manda eu liberar sobre esta igreja, ainda que a ameaça seja grande, maior é o Deus que está no controle de tudo. Oh glória! E a igreja está orando, o anjo desce. Eu acho que foi aí que inventaram o controle remoto. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Pedro levanta e sai andando, a Bíblia diz que as portas se abriam. Praticamente, quando eu chego na casa do meu tio, ele colocou lá, irmão, aquele portão que fica levantando sozinho. Parece mágica, né? Ele chega de dentro do carro, próximo da esquina, e aperta. Aí quando ele vai chegando na porta, o portão vai se abrindo assim. É uma coisa boa. Ou coisa melhor, sabe o que é que eu quero te dizer? Quem vai no shopping aqui? Quem já foi no shopping? Quem foi no shopping? Levanta a mão. Quando você está entrando no shopping, tem lá um sensor. É você chegar à porta. É você chegar à porta. Sabe o que é isso? É o sensor. Eu vou dizer uma coisa só para crente que crê. A tua oração vai fazer as portas se abrirem automaticamente. Não vai fazer você, não vai precisar forçar. Deus vai fazer as coisas dar certo. Só no teu sensor, só na quentura da tua presença, as portas vão se abrir, porque a tua oração ainda resolve. Se coloque de pé. Ela macala xandarabia, neremia ganaciada, nerebiocaminaciadaraué. Eu sinto Deus aqui, alguém sente Ele? Aleluia! Oh Deus, a oração ainda resolve, e nós vamos orar agora. Eu quero que você empreste a mão a uma pessoa que está do teu lado, se possível. 2 minutos para nós fazermos um clamor. Se possível, você dá a mão a quem está do teu lado. A Bíblia diz que Deus mudou a história de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Só Deus sabe como está essa pessoa que está do teu lado. Mas se Deus te colocou aí, se Deus te colocou aqui do lado desta pessoa, do lado desse ministro, é porque Deus sabe que você pode orar por ele, e ele pode orar por você. Deremiaga da subri calabagadarabandara sérgia. Espírito de Deus, a tua palavra foi pregada. Deus, eu quero nesta hora, meu Deus, te pedir, ó Senhor, que o Senhor possa visitar a vida de cada um dos teus filhos, que a questão, meu Deus, neste culto, Espírito de Deus, que a tua presença possa renovar, meu Deus, assim como este escolhido está orando pelo seu companheiro, como essa escolhida está orando pela sua companheira. Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa, meu Pai, quebrar todo o grilhão, toda a armadilha do inferno, e trazer sobre ele, sobre ela, uma presença renovadora. Alguém estava dizendo que não ia acontecer, mas Deus, ela está debaixo de oração, e eu quero liberar de olhos abertos que esta oração já chegou, e se chegou no céu, vai ter resposta. Resposta para casa, resposta para a família, resposta para este propósito. Deus, eu te peço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Pastor Jurandir, eu preciso falar algo para o Senhor na direção do Espírito. Deus mandou eu dizer a ti, homem de Deus, que é tempo dele restituir as tuas forças. Deus sabe como tu estás, a tua estrutura, e existe dias que tu desejava estar descansando, mas o Espírito de Deus te impulsiona a trabalhar um pouco mais a Ele, a fazer um pouco mais a Ele. Alguém disse, está na hora de descansar, e Deus disse, não, continua exercendo o bom ministério e a chamada que eu tenho na tua vida, porque esta noite eu desço com a unção renovadora,
e o teu trabalho não é em vão. Deus sabe como tu estás, Deus visita a tua saúde, Deus te dá força, amana sérgia, urabacama xárgia vácia. E esta noite ele disse para mim: diga para ele que existem barreiras que eu começo a jogar por terra hoje. O ano de 2015 começou travado para ti, só que Deus disse para mim: eu estou desfazendo, eu estou desamarrando, eu estou jogando por terra, e tudo aquilo que foi armado eu jogo por terra e glorifico o meu nome, diz o Senhor. Alguém tem glória? Adora a Deus aí. Passe ali e me ajude. Aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo? Quantos estão sentindo a presença de Jesus, a presença de Deus em nosso meio, em nossa vida? Quantos foram alcançados pela palavra do Senhor Jesus? Dê um glória a Jesus. Adore ao Senhor nesta noite, porque Ele tem falado conosco de forma clara e poderosa nesta noite. Aleluia, persevere, clame, busque, porque o Senhor tem resposta, o Senhor tem portas, o Senhor tem segredo a te revelar. Aleluia, oh glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. De pé ainda como estamos encerrando os trabalhos, continua aqui no Templo Central, continua normal. No domingo, a nossa escola bíblica dominical começa às 9 horas da manhã, aí por volta das 9 horas. O nosso culto à noite, por volta das 18 horas, estamos dando início ao culto. E na terça-feira, o nosso culto de ensino da palavra do Senhor. Esses são os nossos trabalhos. Não sei se tem mais algum aviso, pastor? Tudo certo? Nosso pastor Jurandir Bernardes, nosso vice-presidente, estará orando e abençoando as nossas vidas nesta noite. Eu quero agradecer a todos os amados irmãos que esteve conosco nesta noite. Volte na próxima quinta, que certamente Deus tem mais para a sua vida. Traga as pessoas necessitadas, traga as pessoas que estão enfermas, tragam aqueles que necessitam de um milagre. Eu tenho certeza que o Senhor fará a parte dele se nós fizermos a nossa. Vamos clamar, vamos orar, vamos unir as nossas vidas em oração, em clamor, que Deus tem muito a fazer. Viu? Deus abençoe pastor Laércio pela cooperação nesta noite, a igreja lá do Novo Horizonte. Deus abençoe as nossas irmãs. Deus abençoe ao casal que veio ali da cidade de Campinas, que está de mudança. Deus abençoe, querendo estar conosco, sinta-se à vontade. Deus abençoe a todos os demais irmãos, aos músicos nesta noite, aos obreiros. Deus abençoe e recompense a vocês, em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, pelo privilégio de nesta noite, Senhor, termos reunidos no Teu nome, temos Te louvado, recebido a palavra, a bênção, ó Senhor, despertado a fé, a confiança em Ti. Tu és aquele que peleja, Tu és aquele, Senhor, que vai à frente, Tu és aquele, Senhor, que tem a bênção e a solução para cada um dos Teus filhos. Agora clamamos, Senhor, em favor dos nossos irmãos, Teus filhos que irão regressa aos seus lares, dê uma noite abençoada, um sono aos teus filhos, guarda de todo mal os que estão em viagem, pastor Levi, meu Deus, que estão com ele, a tua igreja, o teu povo, o trabalho, Senhor, que continuará amanhã nas congregações, domingo a nossa escola e o culto à noite. Meu Senhor, nós somos gratos por tudo e pedimos a tua bênção sobre cada um de nós. Assim louvamos e somos agradecidos em nome de Jesus. Estenda vossas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E alegremente dizemos, amém. Lá está o nosso irmão com o seu material. Passe ali, irmão, que puder, ajuda ali o teu filho, pega alguma coisa ali que você possa ajudar o nosso amado irmão nesta noite. Amém.